Eu quero, para os professores, para os servidores da educação que estão acompanhando de casa essa sessão ao vivo, pela internet, eu queria dizer as emendas que serão apresentadas agora, para ver se a gente acaba um pouco com as mentiras, com as desinformações que estão sendo feitas. Continua se falando na rua sobre o plano como ele veio. Um plano que exclui 93% de servidores, o plano que não tem paridade, o plano que não tem triênio. Nós fizemos emendas nessa casa, ninguém fala disso. Todo mundo continua vendendo lá fora para o povo, incitando a violência, que o plano está daquele jeito como veio para casa. Que loucura isso aqui, a gente está dentro de um livro de Franz Kafka. É uma loucura isso aqui. Para quem está em casa, por que nós fizemos emenda? O governo decidiu não tirar a urgência. Cabe a nós, não tirando a urgência, aqui cabe ao legislativo, dos limões fazer a limonada. Érico Veríssimo tem uma frase que ele diz o seguinte: quando vêm os ventos da mudança, alguns constroem barreiras e abrigo, outros constroem moinhos. O que a gente vai fazer? Já que essa sessão ia ser votada e a urgência não ia ser tirada, não existe outra hipótese se não negociar emendas que as categorias, para beneficiar as categorias. Vou listá-las. Extinção do professor 1 e professor 2. Acabou. Tem uma emenda que inclui de novo no magistério, especifica no magistério e inclui suas tabelas. Equiparação histórica de 4 décadas do P2 de 22 horas e meia e do recente professor de educação infantil de 2 anos. Todo mundo equiparado. Com esse plano, com as emendas, professor é tudo igual. Com a sua formação, ele vai receber, não importa se ele é professor de educação infantil, se ele é P1, se ele é P2, ele vai receber a mesma hora-aula, de acordo com a sua escolaridade. Paridade, estamos incluindo novamente todas as paridades, tanto de aposentados quanto de pensionistas, ou seja, o aposentado que está em casa, uma das emendas inclui, nobre colega, está incluindo, as emendas que serão apresentadas segunda estão sendo incluídas aposentados e pensionistas. A qualificação para quadros de apoio. A qualificação para quadros de apoio, a progressão que o governo é obrigado agora a fazer. Não tinha antes. O generalista, o polivalente, o PEF, aquele professor que diziam de geografia, da aula de história. Primeira coisa, nós limitamos o professor, aqui nesse legislativo, nós limitamos o professor de educação infantil, de ensino fundamental, o novo PEF, do 1º ao 9º ano, e o mais importante, um pequeno texto que diz tudo: respeitada a sua formação específica. Então, o cara de geografia não vai dar aula de português, é lei. Aprovando isso aqui, isso vira lei. Triênios estão incluídos de volta no plano, os triênios, claramente, está lá claro. Então, naquela tabela em que se fala que o professor, por exemplo, de 40 horas, recebe no final da carreira 5.247, na verdade tem que incluir ali mais 65% de triênio. O resultado é 8.657. Está incluída a emenda nossa aqui dentro. Isso não se diz ali fora. Fundeb, reserva de no mínimo 60% do Fundeb, até porque o governo vai precisar. Essas emendas representam 1 bilhão a mais por ano. Eles vão precisar torrar o Fundeb agora, direito, nos salários de todos, para poder bancar essas emendas que nós criamos aqui. Os níveis, estavam espalhando boato de que iam acabar com os 7 níveis. Mentira, estão os 7 níveis na lei. Secretários escolares estavam com um valor de 700 e poucos reais, um cargo de nível médio, está indo para R$ 980. O agente auxiliar de creche, estamos mudando a nomenclatura para agente de educação infantil e tirando do quadro de apoio. Ele é um quadro de dentro de sala de aula, ele não é apoio. Ele é um quadro que tem formação, tem que ter formação de professor. O agente de apoio à educação especial está se criando no Rio de Janeiro um quadro inédito no Brasil, que é o quadro do mediador para criança com deficiência. Agente educador e merendeira são os principais problemas do plano e que a gente tenta resolver com aquela emenda da qualificação. O inspetor de alunos e a merendeira, nós temos a obrigação nesta casa de cobrar a regulamentação dessa lei que nós estamos aprovando hoje. Nós
temos o compromisso de exigir do Executivo que regulamente, semelhante ao que já foi feito com o secretário escolar e com o auxiliar de creche. O auxiliar escolar tem 100%, 125%, 150%. O auxiliar de creche tem 75%, mais os 15%. Então, nós temos agente educador, nós temos merendeira e nós temos serventes, por exemplo, que precisam agora, com a nossa inclusão deste artigo, ter a sua regulamentação. 1/3 de planejamento, mais uma emenda para garantir, como bem falou a vereadora Laura Carneiro. O que está se discutindo ali fora e o desespero é por conta ainda do não conhecimento das emendas e continuarem falando sobre o plano que veio do Executivo. Aqui não é o Executivo, aqui é o Legislativo. Aqui nós nos debruçamos sobre os projetos e propomos emendas. Votamos ou não votamos. E depois fiscalizamos. A vitória do fim do generalista, por exemplo, que tanto se fala, já está resolvido, gente. Nós vamos apresentar essa emenda e vamos aprovar. Todos os colegas aqui já têm esse acordo. Só vai trabalhar de acordo com a sua formação específica. Enfim, o tempo vai mostrar a todos. Quero terminar com uma fala para todos os colegas, porque eu vejo muitos falando do CEP, contra o CEP. O CEP é o sindicato dos professores e dos profissionais de educação. Não confundam o CEP sindicato com a diretoria do CEP. Isso é muito importante. Professores, merendeiras, auxiliares de creche, inspetores, eles formam o CEP. A diretoria política do CEP é um órgão que, inclusive, já foi combatido nas assembleias pela própria base. Quando eles quiseram acabar a greve e a base não quis. Talvez essa seja a maior vitória dessa greve. O renascimento do CEP, representante dos professores e dos profissionais da educação, e não representante dos partidos políticos. O tempo vai dizer. Quero terminar com mais uma frase, se me permitirem, já estou abusando das citações. Mas um dos livros mais conhecidos, tem os inícios mais conhecidos da história mundial da literatura, ele começa assim: foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice, foi a primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós. Estamos falando de 2 greves. 2 momentos de uma greve dos professores, uma greve dos profissionais de apoio e uma greve de uma diretoria que já tentou acabar com ela e não conseguiu, que quando quis que saíssem não saíram, quando quis terminar não terminaram. O movimento foi muito bonito. Enfim, acho que o tempo vai mostrar a verdade a todos. Obrigado, presidente.